Conversa política hoje com o Hélio Beltrão, hoje com a parceria também do professor Álvaro Ferreira. Ele está em Londrina para falar um pouquinho sobre o pensamento liberal. E começar com a primeira pergunta, Hélio. Por que o Estado, do jeito que é hoje, te incomoda tanto? Bom, a gente tem quanto tempo aqui? Umas 2 horas? A hora mas primeiro, que você boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Álvaro. Prazer estar com vocês aqui. Paçoca com cebola. Yeah. Muito bem. Muito obrigado pela oportunidade. Olha, o meu pai dizia que o Brasil é uma ilha de iniciativa cercada de governo por todos os lados. Sim. Então, para onde quer que eu olhe, eu concordo com ele. Eu acho que o Estado me incomoda, né? Desde a certidão de nascimento até o atestado de óbito. Então, eu não sei nem por onde começar. É um emaranhado burocrático asfixiante, é um manicômio tributário que atrapalha a ação empresarial, atrapalha a vida do empreendedor em geral. É uma, vamos dizer, uma tutela paternalista que dirige as nossas vidas. Você acha que mudou o momento ou o Estado desse tamanho nunca foi necessário? Olha, o Estado desse tamanho nunca foi necessário. O que mudou agora é que agora a gente percebeu. Porque eles acentuaram essa estratégia a partir da nova matriz econômica que a Dilma e o Guido Mantega implementaram, e aí deu muito errado. Então agora as pessoas começaram a se dar conta de que todo esse Estado, com toda essa intervenção, nos prejudicou, atrapalhou a prosperidade do brasileiro, e é hora de estudar outras políticas públicas que já deram certo em todo lugar onde foram implementadas. Só uma coisa que você falou do governo Dilma, e isso sempre me incomodou muito. Fala-se muito do pré-sal. Enquanto que países da Europa já estão limitando o uso de combustível fóssil, aqui se fala muito que vai transformar o país. Não é um contrassenso? Eu não acho que seja pelo seguinte, eu acho que o mundo caminha na direção de uma utilização mais eficiente, mais sustentável dos combustíveis. Mas a base que ainda está aí vai precisar de combustível. O combustível que está aí vai precisar de petróleo, vai precisar de álcool, e tem reservas, o Brasil tem reservas. Revolucionar, não sei se vai, mas sem dúvida a gente tem uma quantidade de reservas que podem ser aproveitadas enquanto a coisa não vira para algo mais sustentável. Certo. Álvaro? Hélio, eu queria que você contasse um pouquinho a história do Instituto Von Mises, Sim. como é que ele surgiu, quais são os pressupostos e qual é o papel de um instituto como esse na sociedade brasileira. Perfeito. Eu vim do mercado financeiro, Álvaro, eu não tinha ligação com ideias políticas ou ideias econômicas, até que um dia que eu descobri a teoria austríaca dos ciclos econômicos. E eu percebi que aquilo explicava muito bem o que a gente vive, esses ciclos que muitas vezes temos alguns anos de prosperidade, depois a coisa tem uma ruptura e a gente tem uma crise, como a gente está tendo agora. E eu era muito complicado entender isso, porque eu imaginava, olha, veio a crise, as fábricas estão aí, as pessoas continuam qualificadas, mas por que a gente está perdendo 40%? Né, a bolsa caindo? Eu não tinha uma explicação, e muita gente não tem. E depois de estudar muito isso, eu vi que isso era uma explicação bastante aderente à realidade, à teoria austríaca dos ciclos econômicos. Eu tive muita sorte de ter encontrado, e usei isso no meu trabalho, e depois de 2008, a crise de 2008 começou em 2007, eu vi que realmente eu devia muito a essa tese. Eu devia tanto que eu precisava abrir algo para devolver isso para a sociedade, para comunicar aquilo para as pessoas que quisessem ouvir. E assim eu fundei o Instituto Mises, primeiro baseado na teoria austríaca, mas falando sobre as ideias liberais também, que é o arcabouço da escola austríaca. O que são as ideias liberais? É demonstrar, que é o fato, que a intrusão governamental atrapalha, que a centralização de poder, Cláudio, ela rejeita a informação que está dispersa na sociedade e pressupõe que um burocrata sabe mais do que essa informação dispersa. Isso tende a dar errado e dá errado. Olha, os críticos do liberalismo costumam usar um termo assim, com muita sutileza, para gerar uma certa confusão, que é chamar os liberais de neoliberais. Sim. Explica pra gente, tem diferença entre liberal e neoliberal? Ou seja, qual é o escopo do liberalismo, de fato?
Olha, eu entendo, ao contrário de muita gente que está na discussão de ideias, que existe a doutrina neoliberal. E o que seria diferente a doutrina da tradição austríaca, que tem muito a ver com o liberalismo clássico, da doutrina neoliberal? E, em certo momento, na década de 20 e 30 do século passado, quando as ideias totalitárias e socialistas estavam avançando, tanto à esquerda quanto à direita, né? Tanto o fascismo quanto o socialismo, os liberais da tradição clássica, entre eles o Hayek e Mises, se viram muito pressionados. E o Hayek, principalmente, não o Mises, mas o Hayek decidiu que ele precisava fazer algumas concessões. E na esteira do Hayek, Friedman e outros. E essas concessões eram coisas que vocês vão reconhecer muito facilmente. Olha, existem aí os social-democratas, existem os socialistas, mas nós, como liberais, podemos ceder em alguns pontos. Moeda gerida pelo Estado, crédito gerido pelo Estado, monopólio dos rios, lagos, subsolo, programas de renda mínima, incentivo a empresas nascentes, uma série de agências reguladoras. Não chega a ser social-democrata necessariamente, mas também não é o liberalismo clássico de Mises. Essa corrente passou a vigorar e representam muito ela pelo consenso de Washington lá atrás. Ela é muito distinta do liberalismo clássico e da escola austríaca. Essa corrente neoliberal é, portanto, muito diferente da escola austríaca de economia. E muitas vezes o liberal legítimo fala: isso não existe, neoliberalismo não existe. E a esquerda fica dizendo: existe sim, e é reconhecido na Europa, eles sabem o que é neoliberalismo. Aqui na América do Sul se sabe o que é neoliberalismo, nos Estados Unidos eles não entendem muito a distinção. Mas eu acho que não adianta a gente enterrar a cabeça na terra e achar que não existe. O que a gente precisa, pelo menos os liberais clássicos, ou os membros da escola austríaca, precisa dizer não, a gente rejeita inclusive essas intervenções do neoliberalismo, que também deram errado. Por exemplo, prova maior, na crise de 2008, que é derivado de um sistema financeiro cartelizado. Não existe nenhum setor da economia que seja mais regulado, mais estatizado, que não seja estatal, do que o sistema financeiro. E foi justamente aí que o sistema ruiu. E os liberais clássicos criticam. Você pensa de que forma o Estado? Onde você imagina que ele precisa atuar e onde que ele tem que sair fora? Outra coisa, hoje o Estado brasileiro ele tem vários programas que na verdade são todos programas de renda mínima. Como é que vocês pensam sobre esses programas? Num projeto liberal, eles continuariam existindo? Pois é. Em primeiro lugar, Cláudio, a gente precisa cuidar dos desamparados. Aquelas pessoas que não têm condições dignas de sobreviver precisam ser apoiadas. A gente não pode aceitar uma sociedade assim, os liberais vão concordar com isso. Mas, quando você observa, o pobre no Brasil, ele tem celular, ele tem geladeira, ele tem televisão. O que ele não tem é o que o Estado promete, que é educação de qualidade, saúde de qualidade, saneamento, segurança. Justamente o que o Estado promete, ele não entrega, e a tendência é nunca entregar. E o que a iniciativa privada faz, ele tem. Eu costumo citar o exemplo da alimentação. Eu acho que é mais importante que a educação e saúde, porque afinal, se você não se alimenta, você vai morrer no dia seguinte. Imaginem se a gente adotasse na alimentação as mesmas soluções da educação e da saúde, ou seja, que seja universal e gratuita. Possivelmente as fazendas, os supermercados, os restaurantes seriam geridos pelo Estado, ou pelo menos eles reembolsariam as pessoas que ali consumissem, que é o sistema que a gente tem no SUS e na educação. E também teria, claro, a ANA, Agência Nacional de Alimentação, e a SUA, o Sistema Único de Alimentação. Você acha que a alimentação ia melhorar ou piorar? Eu suspeito, Cláudio, que ia piorar muito. A gente hoje tem no Brasil 4 vezes mais gente morrendo de obesidade do que de desnutrição, porque não tem um sistema único de alimentação, porque não tem agência única, Agência Nacional de Alimentação. Portanto,
Não tem lógica o Estado gerir hospitais, escolas, não tem lógica as pessoas que podem pagar também poderem usufruir desse benefício. O que acontece é que você tem uma fila de milhares e milhares de pessoas no SUS que morrem. O sistema atual, que diz que quer ajudar o desamparado, hein, é que bota na fila para morrer. O sistema que os liberais propõem é um sistema muito mais realista, onde apoia-se as pessoas que precisam e a gestão da infraestrutura não é do Estado. Agora, mesmo os programas sociais, eu acho que o Estado também toca mal. Quando você analisa de lupa um programa como Bolsa Família, tem muita fraude contra o programa de Bolsa Família, muita gente arruma um papel que prova que ele precisa e ele não precisaria, não chega muitas vezes a quem precisa, e eu faço a pergunta a vocês dois, Álvaro e Cláudio, se vocês tivessem a opção do imposto que você paga embutido em todos os produtos que você compra, o que vai para os programas sociais, se você tivesse a opção de mandar para o governo, como é hoje, e o governo faz essa distribuição a quem precisa, ou você escolhe uma OS ou uma ONG auditada que demonstre que 95% do dinheiro chega em quem precisa, etc., você optaria por qual? Ou seja, eu acredito, Cláudio, que você optaria pela segunda solução, a solução onde você determina para qual ONG, etc., que você gostaria que fosse carreado esse dinheiro para cuidar das pessoas desamparadas. Neste caso, a responsabilidade volta para nós, porque hoje a gente tem um sistema onde o brasileiro acha que delegou e lava as mãos, porque ele já paga todo esse dinheiro, por que que nós vamos ajudar? Se todo esse dinheiro está indo para o governo, não precisa ajudar. Nessa questão de participação, realmente parece que o brasileiro participa pouco da vida pública. Sim. Por outro lado, o Partido Novo, para que a pessoa seja candidata, tem vários filtros, né? Vocês fazem uma seleção. Isso não acaba elitizando o processo, colocando pessoas só de um certo grupo para concorrer? Bom, eu não sou da gestão do Novo, eu sou um filiado e um fã, eu não posso opinar com propriedade sobre como o Novo faz a sua seleção. Mas eu acho que todo liberal vai concordar. Se você tem uma instituição, seja ela um instituto privado, uma empresa ou um partido, você deveria ter liberdade de escolher aquele tipo de pessoa que passa nos seus critérios de filtro, se está bem preparado, se tem as ideias colocadas corretamente, se tem condição de representar o povo da melhor forma. Então, eu como liberal, eu estou de acordo com essa seleção. Eu acho que a gente escolhe os amigos que a gente gosta. Tem gente que a gente não gosta. A gente faz isso na nossa vida pessoal. A gente seleciona a nosso critério. E eu acho que se ele está ali numa disputa política e quer escolher a seu critério, ele deveria ter a liberdade de fazer assim, como qualquer outro partido. Hélio, o próprio pré-candidato do Partido Novo, do seu partido, João Amoedo, já se colocou como favorável à reforma da Previdência. O governo Temer está tentando aprovar essa reforma, mas ainda há uma disputa muito grande na opinião pública sobre a importância ou não, sobre a fidelidade em relação aos dados da Previdência Social, ser importante que haja essa reforma ou não. Queria que você colocasse como é que você está vendo esse processo hoje no Brasil e qual que seria um modelo ideal de previdência liberal? Perfeito. Em primeiro lugar, essa discussão sobre qual é o tamanho do déficit é uma questão que está muito definida pelas próprias contas que o governo apresenta. O déficit que tem que se calcular não é o déficit entre a diferença do que foi pago esse ano e o que foi arrecadado esse ano. Isso é um déficit. Mas o déficit correto é o déficit que se chama atuarial, que pega a projeção de todos os pagamentos que você vai fazer ao longo dos anos, compara com as contribuições que você espera receber ao longo dos anos, diminui qualquer caixa que você tenha e aí sobra um tamanho X. Nós temos 2 regimes de previdência, que já é um absurdo, porque tem um regime de privilegiados, que é o dos funcionários públicos, que é o regime próprio da Previdência Social. Nós temos... E que tem aposentadorias de 30, 40, 50 mil reais. É um absurdo. Eu escrevi um artigo sobre isso na Folha 3 meses atrás, que deveria acabar todo esse sistema de privilégios. Mas a nossa dívida pública no Brasil, do governo, que nós vamos pagar, mas é a dívida do governo, que está registrada é 77% do PIB. O regime
próprio da Previdência Social tem um déficit, hoje, já esse atuarial, de 20% do PIB, e o regime geral, que tem muito mais gente, um tem 1 milhão de pessoas e o outro tem 30 milhões de pessoas, o regime geral tem um déficit de 80% do PIB, maior até do que a dívida atual. É uma dívida que somada dá 177% do PIB, que é claramente impagável. Por isso a crise que se estabeleceu hoje. Além disso, a Previdência Social no sistema atual, que é chamado de repartição, que é como se fosse uma caixa onde quem trabalha bota um dinheiro e quem está aposentado tira. Essa Previdência é uma pirâmide, é a definição dessas coisas de pirâmide, aquele que sujeito, parente seu, que você fala, olha, eu botei R$1.000 e eu recebo 3.000 no fim do mês, você não quer entrar também? Entra aí, eu vou te vender. É isso, essa é a definição do famoso 71. Pois é, porque antes você tinha duas pessoas, você tinha 6 pessoas colocando na caixa para um aposentado com salário inteiro, né? Porque 2 pessoas pagando 20%. Agora você tem, sei lá, 2, 3 pessoas para muito mais aposentado. É a pirâmide, vai estourar na mão de uma pessoa. Qual é a solução certa? O Álvaro me perguntou. A solução é um sistema de contas individuais, onde você pode até fazer, você e o empregador deduzem um valor, né? No Chile foi assim, 5% do empregador, 5% do empregado, formando 10%. Antes era 20%, como é no Brasil, é 20%. 5 de cada, mas a conta é tua, você sabe onde está, você pode escolher entre os gestores daquele dinheiro. No sistema chileno você só não escolhe a data onde você vai sacar, que você só pode quando você aposenta. Então esse é o sistema que a gente deveria estar estudando hoje e não um remendo como está aí. Para encerrar nossa entrevista aqui, o Brasil está discutindo também a reforma tributária. Eu conversei recentemente com o relator da reforma e ele me disse o seguinte, que a carga tributária da 36, qualquer coisa por cento nos últimos anos não vai mudar. O que vai mudar são o número de impostos, a forma de pagamento. Tudo bem, desburocratiza, mas continua muito alto. Como é que você pensa? O que você pensa sobre isso? Absolutamente contra. Eu entendo simplificar, mas se não for diminuir, eu acho que não é para fazer. Aliás, há 30 anos, eu conheço um sujeito que vai 30 anos, todas as semanas em Brasília, para falar da reforma tributária. E não sai, porque os interesses são todos, alguém acaba perdendo, alguém ganhando, então eles acabam não fazendo. O que o Brasil precisa é reduzir drasticamente os impostos e os gastos para que a gente tenha mais dinheiro no nosso bolso. O dinheiro que o governo gasta sai dos nossos bolsos. Por que não fica no bolso do brasileiro, do desamparado? Por que tem que viajar para Brasília e eles decidirem o que gastar? Temos que fazer uma reforma drástica do Estado. Quanto seria um percentual, digamos, relativamente justo, tá, de carga tributária? 0%. Seria bom. Deus te ouça. Hélio, muito obrigado. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Cláudio. Foi um prazer. 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 Álvaro, obrigado. Se você curtiu a entrevista, inscreva-se no canal. Um abraço.